Hoje aqui comigo, Adriano Malê. Ele é consultor técnico ciclular. A gente vai conversar um pouquinho sobre certificação de armazéns. Seu Adriano, seja muito bem-vindo aqui aos nossos estúdios Terra Viva. Muito obrigado por novamente estar aqui junto com vocês, conversando sobre esse assunto da questão da certificação. Exatamente. Queria saber primeiramente, antes da gente falar sobre a certificação, como é que está a situação dos armazéns aqui do Brasil? Hoje nós estamos chegando a um patamar de produção agrícola na faixa de 184 milhões de toneladas, onde a nossa capacidade de armazenagem é em torno de 148, ou seja, nós estamos praticamente com um déficit linear em 35 milhões, ou seja, está faltando espaço para armazenar grãos. Por que uma capacidade tão pequena? Na verdade, o nosso produtor sempre teve a cultura inicial de delegar essa questão da armazenagem, inicialmente pelas cooperativas, na época da Sebrazen, hoje Conab, e os armazéns gerais. Então, de uns anos para cá, houve a necessidade então, do produtor iniciar a investir na propriedade rural, ou ter a sua própria armazenagem para aumentar seus ganhos. Então, para isso aí, para esse tipo de investimento, necessita então recursos mais atrativos, que facilitam o produtor a investir na armazenagem própria. A armazenagem própria dá garantia dele, em muitas ocasiões, de reter o produto e achar uma oportunidade melhor para comercializar. Então, nós temos assim, um crescimento médio da safra brasileira em torno de 6% ao ano, em condições normais de clima, enquanto nós temos um crescimento de capacidade de armazenagem em torno de 2,5% a 3%. Isso, com o passar do tempo, vai criando um déficit cada vez maior. Sempre considerando que o ideal é nós termos uma capacidade de armazenagem 20% acima da nossa safra. Então, seria hoje em torno de 180. Isso remeteria com um déficit até de 70 milhões de toneladas. É muita coisa. É muita coisa. Agora, mesmo com os produtores com seus próprios armazéns, criando seus próprios armazéns, a grande maioria ainda está na zona rural, na zona urbana? Sim. Está na zona urbana, próximos aos centros. Ao centro. Mas existe essa necessidade de reter essa safra junto à lavoura, e aí fazer um escoamento de forma moderada, até para não ter os gargalos que a gente vê muito aí na questão dos portos brasileiros. Não seria interessante ser mais próximo de portos, porque a percentagem é muito pequena, de armazéns próximos a portos? Não. Existe, os armazéns a nível de propriedade rural, que é importante, aquele armazém que está do lado do produtor, está do lado do agricultor, e ele comercializa. Existem os intermediários, que são os que entre o produtor e os portos. E os para exportação, que é uma quantidade também bem maior. Então nós temos que ter uma povoação de armazenagem na propriedade mesmo, no interior. E aos poucos ele vai deslocando isso para as exportações e até para as indústrias de alimentos, na questão do milho e os produtos. Senhor Adriano, quais são os problemas mais comuns de armazenagem? De repente, pragas? Nós temos O que o produtor vem enfrentando nessa questão? O grande problema hoje, é nosso objetivo na questão de armazenagem, é nós conservar o nosso produto com uma melhor qualidade possível. Ou seja, quando a gente fala em conservação de grãos, é conservar ele, é manter ele. Então, para nós ter essa estrutura bem protegida, existem alguns itens importantes na armazenagem. Quando a gente fala em itens importantes na armazenagem no ambiente, ou silos verticais, ou armazéns. O primeiro é ter um ambiente limpo, bem higienizado, a gente está colocando alimento ali dentro, ter um sistema de monitoramento de temperatura, e uns controles de aeração, que é a questão de ventilação, para baixar a temperatura. E, claro, um item muito importante hoje que tem no Brasil, que é um conceito que está sendo avançado, que é o conceito do sistema ciclular, que é um sistema de exaustão que reduz muito a questão de proliferação de pragas na massa, o surgimento de mitoxinas. Esse sistema circular também ele reduz aquela questão de mofos que ficam sobre a camada do grão, decorrente de gotejamento, condensação, tudo.
Porque o grão é um ser vivo, ele respira, né? E quando ele respira, ele libera água. E essa água ela precisa sair da massa de grãos, né? Então esse sistema circular é um sistema que acaba retirando. Tira de repente o mofo. Exatamente, tira essa água, evitando o mofo e dando uma qualidade de produto, certo? Evitando aquelas questões de grãos ardidos também, que acaba tendo um custo maior no beneficiamento da soja, reduz também a questão de micotoxinas para a indústria de alimentos, né? Então, a qualidade, e aí entra um gancho que a gente gosta de mencionar para você, que a certificação, na verdade, ela busca a qualidade do produto a nível internacional, né? Todo o processo de certificação tem o processo de documentação, mas tem um processo também de estrutura, né? Que é silos, secadores, balanças, equipamento, laboratório para classificação do grão. Então tudo isso remete para onde? Remete para a qualidade do produto. Dando a qualidade, a gente tem esses itens que a gente falou do sistema circular, termometria, aeração, né? Aí que entra a importância da certificação de armazéns. Exatamente. A certificação do armazém vem com o objetivo de padronizar todo o processo de armazenagem no Brasil. Então dá para diminuir todos esses danos se fizer de forma adequada. A gente briga muito pela redução de perdas, né? A gente tem alguns trabalhos que a gente analisa aí, existe perdas até 30%, só que essas perdas do nosso processo, elas são intrínsecas, elas estão dentro, então a gente se acostumou a perder esses 30%. O que a gente busca sempre é perder 25, 20, menos, né? E aí que entra esses sistemas que a gente está falando, né? Quais são as perdas? Grãos podres, pragas, condensação, quebra técnica, né? Hoje você armazena um produto com 14% de umidade, vai comercializar com 11% de umidade. Isso é diferença, esse é peso, é dinheiro que o produtor perde, né? Por isso que esse sistema que a gente está falando, tecnologias novas, né? E existe hoje essas tecnologias novas para o armazenador, né? Tanto na questão de monitoramento de temperatura, como também na questão de sistemas de exaustão circular que dá uma qualidade, uma segurança ao armazenador. Qual que é o principal desafio para atender a próxima safra, que deve ser cheia? Bem, o próximo desafio a gente espera muito da questão do Plano Nacional de Armazenagem, que está aí batendo na porta já e vai ser liberado aí pelo governo federal, né? O desafio é nós termos... É do Plano Safra, agora que vai ser anunciado no mês que vem? Exatamente. Então deve vir um financiamento, deve vir uma... A gente está esperando que venha um financiamento que seja atrativo ao produtor, né? Investir, certo? Que ele não delegue sempre a terceiros, mas que fique com ele o produto. Então a gente está esperando, de repente, com taxas um pouco mais atrativas, um período de carência um pouco maior, ou prazo também um pouco mais esticado, de tal forma que o produtor consiga observar que ele tendo armazenagem na própria propriedade, ele consegue buscar esse investimento em 2, 3 safras, né? Que geralmente é o cálculo que a gente faz, né? Que é o payback do negócio dele, né? Então esse vai ser o principal desafio, a gente tem que aguardar aí o anúncio do governo no mês que vem. Exatamente, e a gente precisa, armazenagem estratégica, né? A gente vê para países como a Argentina, Estados Unidos, a União Europeia, bem mais avançados nessa questão da capacidade de armazenagem, né? Como que o senhor vê os armazéns agora para a próxima safra? Existe uma estimativa, uma previsão? Eu acho que, tipo assim, a nível de atendimento, assim, de qualidade, muitos já estão adequados à questão da necessidade da certificação, né? Mas nós vamos sofrer muito com a questão de armazéns a céu aberto, né? Ou seja, na verdade, é aquele que a gente coloca uma lona e acaba armazenando, né? Mas a gente vê que o governo está preocupado com o investimento, né? Existe crescimentos em zonas de fronteiras agrícolas, né? Que nem o centro-oeste, né? Existe um déficit muito grande, porque ali se cresce muito, né? Nós crescemos em 10% em área, vamos crescer mais, não só em área, como produtividade, né? Então nós temos que ter armazém, nós temos que ter lugar para guardar esse produto, né? E automaticamente também necessidade de investimento para escoar, né? Tanto na parte de rodovia como ferrovias, né? Isso. Em relação aos portos, às exportações, os portos estão capacitados para de repente exportar o volume que os produtores querem
mandar para fora do país? Olha, dá para dizer que não, né? A gente observa isso pelas filas de caminhões, né? A gente sempre olha as filas de caminhões, mas a gente esquece de olhar as filas de vagões de trem, também, né? De lá aguardando, né? Tanto que isso, alguns clientes nossos esse ano que passou foram buscar o seu produto em outras regiões, né? Não no Brasil, em outros países, né? Então existe uma necessidade primordial de alargar esse corredor de exportação, né? Tudo isso, na verdade, precisa ser melhorado, né? Para mim, o Brasil é a última fronteira agrícola para abastecer todo o mundo, né? A gente tem bastante para crescer, né? A nossa previsão aí em 2014, 2015 é bater a casa dos 200 milhões de toneladas, né, de grãos. E para isso a gente tem que ter armazenagem. E com certeza fazer um bom uso aí do armazém, né? Fazer de forma adequada, porque senão acaba perdendo muita coisa. Entre a colheita e a armazenagem se perde muito. Se perde, nós temos cálculos aqui, se perde em 20%, né? Tanto na questão no processo, na colheita, no processo de recebimento, na limpeza, secagem e no armazenamento, né? Que nem eu voltei a falar, o armazenamento é onde está o dinheiro do produtor, né? Certo? Então, muitas vezes o produtor, exemplificando, né? Colhe lá 65 sacos por hectare de soja e quando vai retirar do silo é 65,55, né? Por quê? Porque não soube ter um manejo adequado com essa questão do grão, né? Seu Adriano, deixa seu contato então para quem tem essa dúvida, tem que fazer de forma adequada, então vamos tirar a dúvida. Se tiver mais alguma informação que precisa, qual é o seu contato? O telefone é 51 8170 7172. Tá. A operadora 51. 8170 7172. E tem o site da Cicloar também. Exatamente, via Cicloar a gente faz um atendimento direto aos nossos produtores e clientes. Tá ótimo. Muito obrigada pelas informações e tenha um ótimo dia, seu Adriano. Obrigado.